Antes de escolher a decoração do seu casamento, você já parou para pensar por que esse dia é importante para você? O que ele significa? Então fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te falar por que é importante responder essas perguntas antes de escolher a sua decoração. Esse é o quadro Papo sobre Decoração. Eu sou Graziele Cristine, decoradora de mini wedding, fundadora da comunidade Conexão Noivas. É muito comum a gente ouvir as noivas quando estão nesse início da busca do casamento, pela decoração, ouvir a seguinte frase, né? Eu não sei qual é o estilo de decoração que eu escolho para o meu casamento. Mas aqui é que vem uma pausa, porque antes de você pensar no estilo de decoração do seu casamento, você precisa fazer aquela pausa e olhar para você, para sua história, né? Qual é a sua história até aqui? Como você chegou até aqui, você e o seu noivo? E por que a sua história importa nesse momento? Porque sempre que a gente faz a decoração, a gente conta uma narrativa, a gente conta a história daquele casal. Então, antes de você poder olhar para fora e buscar os estilos que vão te representar, você primeiro precisa saber o que você quer representar e o que você gostaria de contar da sua história nesse momento tão especial. A gente olhando para o casamento como um símbolo, ele é um rito de passagem, né? É um momento em que a gente fecha um ciclo e começa um novo ciclo. Então você inicia uma nova fase da sua vida. E a decoração, ela quer trazer a comunicação disso, né? Como é que você se enxerga nesse momento? O que você gostaria de contar na narrativa da sua decoração? Porque a decoração é isso, ela vai trazer a sua história ali. E depois você vai ver quais são os estilos que vão representar a sua história. Então, um casamento, ele é um rito de passagem que deve ser contado de acordo com o que você se identifica com ele. Tudo que vai estar na sua decoração tem que fazer um sentido, né? Ela tem que ter uma narrativa, porque senão você só vai ter um casamento bonito, com uma estética vazia, né? Com sentido vazio. Porque fazer um casamento bonito, a maioria consegue, né? Não vou falar todo mundo, mas a maioria consegue. Agora, fazer um casamento que conta a sua história, que tem a sua narrativa ali, que você consegue enxergar cada detalhe ali, o que ele representa para você, qual é o símbolo de cada elemento, da cor, do estilo, da essência que você quis criar ali, de saber como os convidados você gostaria que eles se sentissem, qual é o impacto que você gostaria de criar. Tudo isso tem que antes responder algumas perguntas que eu vou deixar aqui para você agora. A primeira pergunta que eu vou deixar aqui para vocês, ela reflete muito sobre a sua essência, né? E a pergunta que eu gostaria que vocês refletissem é: o que nesse casamento precisaria ter para que ele realmente fosse verdadeiramente nosso, né? Quais são os símbolos que você gostaria de olhar ali e se enxergar? Quais os valores que você gostaria de ver ali presente? Então, são, por exemplo, se você quer de uma família unida, então a gente pode refletir isso através das mesas comunitárias, né? Com todo mundo sentado junto, conversando, e que vai refletir esse clima de união, de família unida. Então, essa pergunta é muito importante porque na sua resposta a gente vai interpretando dentro da decoração, do estilo do seu casamento. A segunda pergunta é sobre a trajetória de vocês, né? O que trouxe vocês até lá, até aqui nesse momento, né? Os caminhos foram diferentes, o que vocês gostariam dos desafios que vocês superaram, que ali ficassem marcados. Então, por exemplo, vocês conseguiram fazer uma viagem e essa viagem foi para uma praia paradisíaca, que vocês gostariam que um clima tropical tivesse ali, e aí a gente pode, por exemplo, inserir em drinks, né, tropicais, que eles fizessem a lembrança dessa viagem. Enfim, quais foram os caminhos que trouxeram vocês, que levaram vocês até esse momento? A terceira pergunta que vocês podem parar para refletir é: o que este casamento celebra, né? Além do casamento, ele celebra o quê? Um pertencimento, uma conquista.
uma nova fase direcionada a quê? Você vai se dedicar mais a quê? Você de repente vem de uma família que não era estruturada e você quer que essa família hoje ela seja estruturada, ou ao contrário, você vem de uma família muito rígida e você quer que a sua nova família seja uma família mais contemplativa, mais descontraída, né? O que celebra esse momento? E aí, novamente, a gente vai trazer esse sentimento em símbolos dentro de uma decoração para o seu casamento. E aí, para a gente concluir o nosso último bloco desse vídeo, é que quando você tem essa sensibilidade de saber o que realmente vai te representar ali, né? Quais são os pontos importantes que você quer que esteja ali marcado. Então, como eu disse, de repente a gente traz, porque depois que a gente tem tudo mapeado, vamos dizer assim, os pontos principais para você, fica fácil a gente escolher, olha, esse estilo tem a ver com isso, esse outro estilo a gente pode trazer isso daqui, e aí a gente pode pegar as experiências que você quer refletir no seu casamento, como eu disse, então, de um drink, ou de uma textura, a forma como os mobiliários vão se colocar ali para te remeter nesse símbolo. Então, tudo isso vai sendo construído. E aí, quando eu falo realmente que o estilo a gente não escolhe, o estilo a gente constrói, e a construção dele vem realmente a partir disso daí, porque você vai elencar todos os pontos e a gente, dentro do nosso conhecimento, vamos traduzi-lo nessa construção do estilo para o seu casamento. E eu posso dizer que esse é o primeiro passo que você deve dar para construir o estilo de decoração da sua festa. Se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com outras noivas que também sonham com o mini wedding. E eu te convido a fazer parte da comunidade Conexão Noivas. As informações estão aqui na descrição desse vídeo.